Boa noite, queridos. Meu nome é Fábio Rony Carrijo. Eu quero pregar para vocês hoje uma mensagem textual, baseada num texto muito forte que impactou minha vida em 2003. E eu tenho guardado esse texto, já tenho pregado em alguns lugares, e eu creio que vai edificar a tua vida. O tema da minha mensagem é o dia mau. Quantos de nós já passamos por dias maus? Quantos de nós ainda vamos passar por dias maus? Essa é uma realidade, querido, que não tem como negar. Por mais que você crê que você tem a vida de Deus, virá dias maus. Justamente por causa disso, que você tem a vida de Deus. Tem pessoas que não estão satisfeitas com isso. O próprio Jesus uma vez disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! Abra comigo, por favor, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Esse Pedro, querido, é aquele que andou com Jesus, andou sobre as águas, negou a Cristo. Esse Pedro é aquele que curava as pessoas. Esse Pedro, querido, é aquele que era meio nervosinho e, apelava com as pessoas. Jesus uma vez repreendeu até o capeta da vida dele. Esse é o Pedro que vai nos dar um grande exemplo aqui, querido. Para você ver que por mais falha que você tenha, você também pode ser um exemplo, amém? Aleluia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Queridos, esse texto foi escrito numa época muito conturbada pela igreja. O Império Romano estava oprimindo o povo cristão, estava matando, estava pegando as pessoas e colocando como espetáculo nos grandes centros de espetáculos. Eles colocavam os leões para comer as pessoas e humilhavam os cristãos. E Pedro, como líder da igreja, foi preso. E lá na cadeia ele teve o cuidado de um pastor de ovelhas de escrever uma carta para poder consolar, para poder edificar o coração da igreja. Porque ele sabia que muitos estavam abandonando a fé. Pedro, que era um homem nervoso, que era um homem briguento, aqui já estava no final de carreira, já era um homem experimentado, um homem velho, sabia o que ele estava falando. Ele andou com Cristo, ele sabia o valor da fé que ele proferia. Eu estava pensando no contexto histórico aqui, querido, para ele escrever essa carta não foi fácil, ele estava preso, precisava de um pergaminho, ele precisava, do papiro, né? E era caro para escrever aquilo, ele conseguiu, de um jeito, não sei como, um guarda armou para ele, levou até a igreja, foi difícil. Cara, você tem que olhar para esse texto e ver o quão precioso ele é. Por causa de textos como esse, a igreja conseguiu se ficar firme e trouxe até nós hoje a mensagem de Cristo. Por causa de momentos como esse, nós temos hoje a salvação. Por isso, querido, eu quero que você preste atenção. Ele começa falando no versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. Sóbrio, no grego, quer dizer o seguinte, calmo e equilibrado. Quando vier o dia mau, querido, quando vier a tribulação, a primeira coisa, fique calmo, tenha tranquilidade. Porque quando vem a tribulação, normalmente nós ficamos correndo de um lado para o outro, procuramos profetas, procuramos a colina, o alto do monte para orar, ficamos desesperados, procuramos tanta coisa e não paramos para refletir em Deus. E aqui está falando, fica calmo, fica tranquilo. Ele disse isso porque ele sabia o Deus que ele cria. Você sabe o Deus que você crê? Então, quando vier o dia mau, querido, descanse, calma, no final tudo dá certo. Seja vigilante. Vigilante quer dizer no grego o seguinte, querido, é não ser pego de surpresa. Como que um crente se torna vigilante, não ser pego de surpresa? É andar alicerçado na palavra, é um crente que ora, é um crente que anda em santidade, aí o inimigo não vai encontrar brecha contra a vida dele. E ele fala que o exemplo, que o diabo, vosso adversário, anda como um leão. Como um leão. No mundo animal, querido, se você observar o leão atacando um bando, você vai observar algumas características importantes. O leão é muito forte, ele tem um rugido que causa pânico e ele é muito estrategista, porém, ele não é veloz. Sabe como que ele faz? Ele chega diante de um bando de ovelhas e ele solta o rugido dele. E ele observa. As ovelhas saem todas correndo.
E quando ele observa uma ou duas que não consegue correr, que está fraquinha, que está machucada, ele vai cercando, ele vai rugindo, a ovelha vai ficando apavorada, se encosta num canto, não consegue mais fugir de tanto nervosismo, e ele vai aproximando até o ponto dele matar. Sabe, amados, Satanás tem vindo como leão sobre a igreja, tem soltado os seus rugidos. Talvez na sua vida tenha rugido como dificuldade financeira, talvez quando a tua vida tenha rugido como enfermidade, como sonhos não realizados, como frustrações. E muitos estão saindo da igreja e desanimando a sua fé por causa do rugido do leão. Muitos estão se apostatando da fé, e a Bíblia diz que no final dos tempos os dias seriam difíceis. Está ficando difícil, querido. Ou você se alicerça, ou você se firma, ou você não vai aguentar. Por isso ele fala aqui, resistir firmes na fé. O primeiro passo que você tem que entender, querido, como Pedro ensinou, é que nós temos um inimigo, esse leão. Se você entender que você tem um inimigo, aí você vai passar a ser vigilante, vai ser sensato e vai ser firme. Amém? Quando ele fala, precisamos ser firmes na fé, querido. Eu aprendo algo tremendo. Quando ele fala no versículo 9, resistir firmes na fé. Nós temos a tendência natural de usar a nossa fé simplesmente para romper barreiras, para conquistar os nossos alvos, para adquirir aquilo que sonhamos, para adquirir aquela casa, aquele carro, aquele casamento, glória a Deus. Nós usamos fé para isso. E quando vem o dia mau? Quantos abandonam a fé e vai para o seu quarto murmurar, reclamar, chorar contra a igreja, contra o pastor, contra o próprio Deus? Quantos fazem isso? Cadê a mesma fé que buscava os sonhos, que buscava os projetos? Cadê a mesma fé? Aqui ele está falando, querido, que fé não é só espada que você vai desbravando o mato e conquistando as coisas, não. Fé também é, como diz lá em Efésios, quando fala da armadura, é escudo. Quando vem o inimigo, querido, você se arma com o escudo da fé, trava os seus pés na palavra que é rocha viva e deixa bater, querido. Deixa bater. Numa guerra, às vezes as pessoas não conseguem continuar batalhando o tempo inteiro, ele cansa. Eles colocam uma barreira de guerreiros na frente e ficam ali parados resistindo ao inimigo. A equipe de apoio vem atrás trazendo comida, trazendo remédio, trocando soldados cansados, vem trazendo alimento. Cara, quando você parar diante do Senhor, cansado, ferido, e armar com o escudo da fé e falar, pode bater, que eu aguento. O Espírito Santo está vindo atrás, trazendo novas revelações, trazendo estratégias, trazendo poder, e aí você vai levantar, arrancar a espada e passar por cima do diabo, querido. Amém? Aleluia. Esse é o nosso Deus. Lá em Efésios 6,16 fala, armadura tem um escudo. Toma posse do escudo, querido. E Tiago 4,7 fala assim, muito tremendo. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele vai fazer o quê? Você sabe, hein? Bons alunos. Quando você resistir, meu querido, tenha consciência, o diabo não vai aguentar, ele vai fugir. Assim como o leão, quando ele pega um bando que corre muito, ele não aguenta, ele desiste. O diabo não vai aguentar a sua resistência, amém? Prosseguindo, Pedro também nos dá uma orientação muito boa. Quando ele fala no versículo 9, parte B. Ele mesmo, sofrimento igual as vós estão se espalhando pelo mundo, pela vossa irmandade. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele fala aqui, querido, que depois de ter sofrido por um pouco, sabe o que eu aprendo aqui? O sofrimento do crente é só por um pouco. Ele está dizendo, olha, meus queridos, deixa bater, é só por um pouco, porque o Deus que você serve tem te chamado para uma eterna glória. Se você comparar a eterna glória de Deus com o tempo que você passar sofrendo aqui, querido, não serve de nada. A glória de Deus é muito maior. Tem que ter essa convicção no seu coração. Quero recapitular com você, querido, para você entender quando vier o dia mau. Primeiro, ter consciência que você tem um inimigo. Segundo, que você precisa ser firme e resistir no dia mau. E terceiro, que o dia mau vai passar bem rápido. Quantos creem assim? Queridos, quando você entende isso, quando você compreende essa verdade, você tem a convicção que Pedro tinha, que ainda que tudo vier contra ele, em Cristo Jesus, ele é mais que vencedor. Que ainda que vier tudo contra ele, querido, em Cristo Jesus, ele é conduzido em triunfo sobre todas as dificuldades da vida. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que Pedro servia, esse é o Deus que mandou para nós o Espírito Santo e não nos abandonou. E ele está com você te fortificando até o fim. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém.